Pra gente fazer a nossa peça, nós vamos precisar de uma agulha 4 milímetros de crochê. Vou utilizar também uma agulha de tapeceiro e uma tesoura. Além disso, nós vamos utilizar como materiais o nosso fio cores brilho, é o nosso barbante número 6, ele vem com 452 metros, o tex dele é 922 e como o próprio nome diz, ele é cores brilho. Esse aqui, ele é o cru com dourado. Mas para fazer o nosso boneco, eu queria fazer uma coisa um pouco diferente, aí eu optei por fazer com branco com dourado. Essa é a minha combinação. Além disso, eu vou utilizar o nosso joca, Além disso, eu vou utilizar o nosso alísio, que é o nosso fio fininho, 100% algodão. Ele vem com 500 metros, o tex dele é 295 e ele é um algodão mercerizado, cores firmes. Essa cor que eu tô mostrando é o amarelo, é o 0033. Porém, não vou utilizá-lo aqui. O que eu vou utilizar é o nosso amarelo ouro, que eu vou fazer o nariz do boneco com ele. Vou utilizar o nosso azul marinho, que eu vou fazer os botões com ele. Utilizo o nosso vermelho, que eu vou fazer tanto o cachecol como o gorro. E aqui eu tenho também o nosso verde bandeira, que vai ser utilizado para fazer também a duplinha de cachecol com gorro, tá? Nós vamos utilizá-los juntos. Além disso, eu peguei aqui um par de olhos para amigurumi, na cor preto. Esse aqui é o número 12. Peguei um par. E nós vamos utilizar também fibra siliconada, que é a fibra que a gente utiliza para rechear os bonecos, tá bom? Nós vamos começar fazendo aqui, o nosso boneco, ele é composto por 2 bolas. Verdade é essa. O corpo dele são 2 bolas que serão sobrepostas e costuradas. E aí eu chamei uma de M, outra de P. Vou explicar como que faz a P, porém as 2 receitas estarão escritas na nossa descrição. E elas são bem parecidas. A M só é um pouquinho maior, como, né? Eu tô dizendo aqui no indicativo da medida, M e P. A P, que essa é menor, começa também, ó, vamos lá. Anel mágico é quando eu faço esse cruzamento aqui, a ponta cortada para cá, a ponta que vem do novelo para lá, para minha frente. Entro com a minha agulha e o que eu vou fazer é buscar a ponta que vem do novelo. Trago por dentro e agora por cima eu vou pegar o fio que vem do novelo e vou trazer aqui por dentro. Fiz o meu comecinho, tá? Isso aqui é o nosso anel mágico e agora eu vou colocar pontos aqui dentro. Vou colocar 6 pontos, ó. Entro, tem que passar pegando os 2, trago uma laçada e vou fazer 6 pontos baixos. Não falei qual era o ponto, né? Ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Fiz 6 pontos. Puxo aqui. Agora eu venho. A minha próxima carreira, minha segunda carreira, será de aumentos. Ou seja, aqui eu primeiro coloquei 6, agora eu vou fazer 12. Por quê? Em cada ponto desses, eu vou colocar 2 pontos. Você pode usar o marcador, tá? Normalmente eu uso. Eu tenho épocas, na verdade, que eu uso, tem épocas que eu não uso. Mas, enfim, eu tenho usado. Que aí a gente sabe qual é o começo. E eu sempre coloco no meu primeiro ponto. Que aí eu nunca esqueço que é sempre no meu primeiro ponto. Mas vamos lá, ó. Entrei, fiz um ponto baixo. Segundo ponto baixo. 1, 2. No próximo. 3, 4. Seguinte. 5, 6. Seguinte. 7, 8. Seguinte. 9, 10. Seguinte. 11, 12. Aqui, então, nós fizemos os 6 aumentos, que foi igual a 12 pontos, tá? Eu já vou dar uma puxada aqui.
Eu sempre deixo um pedaço de fio grande para poder arrematar melhor depois, tá bom? Essa aqui foi a nossa segunda carreira. A terceira carreira, ela vai ser o quê? Um ponto sozinho, seguido de um aumento, ou seja, eu coloquei aqui um ponto baixo, seguido de um aumento. Se você quiser uma dica, pega o próprio fio que tá aqui e deixa ele passando pelo primeiro ponto, tá bom? Que você sabe que esse aqui, quando chegar no anterior, é o seu fim. E agora você vai só multiplicar, ó, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. Eu vou contando, porque, por exemplo, na carreira anterior era 12, nessa aqui vai ser 18, porque se você começou de 6, com 6, o seu trabalho vai ser todo múltiplo de 6. Então, eu já sei que se eu chegar ao número diferente de 18, já não tá certo. Isso é importante para você que às vezes está começando, tá com alguma dúvida. É importante a gente pegar e fazer essa contagenzinha, só uma conferida, sabe? Inclusive, eu vou fazer aqui, ó, com vocês. Eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa, deu certo. Ó, vou deixar ele aqui, tá bom? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês e aí a gente dá uma adiantada. Essa carreira agora, ela vai ter 2 pontos baixos e um aumento. E aí eu vou chegar a 24. A carreira seguinte, ela vai ter 3 pontos baixos e um aumento. E aí eu vou chegar a 30. Vocês façam aí também e aí eu retorno pra gente continuar a nossa bolinha. Aqui eu fiz justamente, ó, até 1, 2, 3 e um aumento. Agora, o que eu vou fazer? Então, eu cheguei a 30. Eu vou pegar e vou repetir isso aqui vezes 4. Então, eu coloco o meu marcador, no caso, a minha linha. E o que eu vou fazer é dar 4 voltas todas em ponto baixo com 30 pontos. Porque eu vou preencher e vou começar a crescer a nossa bolinha. É assim, eu vou... Se eu quisesse fazer maior, como eu tô fazendo na M, eu fiz a 36, eu fiz a carreira 42 e na 42 é que eu cresci, tá? Então, por exemplo, a minha M tá aqui, ó. Dá pra ver como ela tá maior do que a nossa. A nossa, ela já vai começar a crescer aqui, porque ela é a parte de cima do nosso boneco. Então, eu vou repetir essas carreiras e volto pra gente fazer a nossa diminuição. Aqui agora, ó, eu fiz as 4 carreiras e nós vamos o quê? Começar a diminuir. Então, eu vou pegar aqui, vamos ver. Nós temos 30, certo? Então, eu vou fazer, vejam aqui que o meu marcador, que é o meu fio, tá nessa direção. Então, eu já sei que esse é o meu primeiro ponto da carreira de diminuição. Então, é 1, 2, 3 e, ó, vou fazer uma diminuição invisível. Eu pego pela a primeira alça da frente, perdão, do primeiro ponto, a alça da frente do segundo ponto e fecho as duas juntas. E aí, eu fiz uma diminuição. Então, agora, eu vou fazer isso. Eu vou fazer 3 pontos e 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira seguinte, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Já na outra carreira, eu vou fazer 1 ponto baixo e uma diminuição. E aí, na outra, eu vou fazer 6 diminuições. E vou mostrar pra vocês como que a gente arremata. Mas, ó, não recheia ainda. Faz até o final. Vamos juntar as duas bolinhas e vamos costurá-las juntas, tá? Vou fazer as diminuições, mostro como arremata e a gente dá sequência. Chegamos. Tenho aqui... Ó, o que eu vou fazer agora é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Entre a sexta e a sétima carreira da bolinha menor, eu vou colocar o nosso olho. E antes de fechar, a gente vai contar e vai espaçar. O outro eu vou colocar mais ou menos aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu pulo 6 pontos. Vou ter que contar de novo. E introduzo ele, mantendo sempre a mesma fileira, tá bom? Venho, coloquei. Outra coisa tem que colocar a trava de segurança, tá? Vem. Coloquei de um, vou colocar do segundo. Então, aqui a gente tem um olho pronto e já tem a parte de cima. O que eu vou fazer agora é rechear a parte de cima com fibra, arrematar
E aí, a gente tem que costurar na parte de baixo. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá aqui, eu venho. Fibra siliconada, pra quem não conhece, é esse material aqui. Eu gosto de colocar sempre aos poucos, não coloco muito de uma vez, pra poder ir meio que ajeitando, sabem? Assentando. E de vez em quando as pessoas me perguntam, Natasha, qual é a quantidade? Eu coloco até eu poder apertar o meu bonequinho, ó, tá vendo? Até eu poder apertar ele e ele não voltar. Ou seja, ele mantém a forma dele e eu consigo apertar, porque eu já vi, logo no meu começo, às vezes eu queria encher, né? Eu queria que ele ficasse bem fofinho. E às vezes ele ficava tão cheio, mas tão cheio, que ele nem aguentava ser apertado. Tipo, eu tentava e não dava vazão. Então, assim, eu quero que ele, de alguma forma, fique fofo. Então, eu vou rechear, ó, estão vendo que já dá um outro volume. Mas ainda não. Ainda aperto e fica deformado. Eu tenho que manter de uma forma que eu aperte e que ele volte, tá bom? Que ele possa voltar. Sem que eu tenha... Sem que ele não fique... Sem que eu tenha uma alteração na forma dele. Ó, já coloquei uma boa quantidade. Vamos ver? Vamos ver? Tem que dar uma ajeitada, mas ó, aperto. Esse olho pra cá. Mais um tiquinho só. E aí, nós vamos arrematar e prendê-lo, tá? Na parte de cima, ou na parte de baixo. Ó, prossigo. Mais um pouco. Tem gente que faz pequenas bolinhas, enrola, eu acho interessante também. Ah, agora tá como eu quero. Ó. Dá pra apertar e ao mesmo tempo dá pra dizer que está bem recheado. Foi. Aqui, a gente vai arrematar. Então, vamos nós. Eu pego a minha agulha, ainda de crochê, e vou preparar com cuidado, tá bom? Ó, pra não repuxar a fibra, vou fazer as minhas diminuições. Então, eu venho aqui. Repararam que eu coloquei o dedo por baixo? Pra quê? Pra poder impedir que a minha agulha entre em contato com a fibra, por mais que esteja próxima. Isso é só uma estratégia minha, tá? Você pode também não colocar tanta fibra, esperar fechar mais um pouquinho e aí depois arrematar. Eu prefiro fazer assim, colocar e depois tomar um cuidado aqui na hora de ir fechando. Ó. Volta. E estou fazendo essa carreira aqui toda de diminuição invisível, tá bom? Então, são 6 diminuições. Por que 6? Porque lá no começo nós fizemos 6 aumentos. E quando a gente começa, acho que eu já falei isso, fica sempre proporcional à nossa quantidade, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta uma diminuição, que ele tem o 7º. Então, ó, venho. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo um pouco diferente. Eu vou vir com a minha agulha de tapeceiro. Então, aqui, ó, peguei, até troquei a agulha, tá? Porque essa pequenininha não serve pro que eu quero. Então, eu venho aqui, vou pegar a alça desse ponto, ou seja, a alça de fora do primeiro, a alça de fora do segundo, a alça de fora do terceiro e vou puxar. Venho com a alça de fora do quarto, do quinto e do sexto. E agora eu puxo, e agora eu vou puxar com força, ó. Pior que eu botei o dedinho na frente, mas olha como fica. É o que a gente chama de anel mágico invertido, tá bom? Então, eu venho pra cá, pra começar a arrematar. Porém, aqui eu não vou só arrematar. O que eu vou fazer, ó? Eu dei uma chapadinha nele. Chapadinha é ótimo. Fiz mais assim, porque eu quero que ele fique nesse formato. E o que eu vou fazer agora é... Aqui está o comecinho da minha parte maior. Estão vendo? O que eu vou fazer agora é... E esse momento é o momento que a gente tem que ir com bastante calma, ó. Eu vou pegar, eu vou alinhar e vou prender a parte de cima na parte de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui. Estão vendo que eu tô centralizando, ó? Anel mágico invertido, anel mágico tradicional, onde cada um começou. E aí, eu vou prender um no outro, eu vou costurar. E eu vou aproveitar enquanto ainda tá vazio. Porque com ele cheio, pra mim, eu acredito que seria um pouco mais difícil. Então, eu junto os dois
E eu visualizo mesmo, ó, eu quero costurar nessa volta aqui, que é a segunda carreira dele. Então, eu venho pra cá, com o próprio fio que eu fiz ali, e vou costurando um no outro. Ó, a minha agulha de tapeceira, ela me ajuda a entrar. Então, venho, fiz o primeiro, posiciono e vamos nós. Toma cuidado ao entrar no que já tá recheado, pra você não trazer a fibra junto, tá bom? Ó. E assim a gente vai costurando até dar toda a volta e ele ficar seguro. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o mesmo processo que eu acabei de fazer com vocês com a parte de baixo. Eu vou rechear ele, vou arrematar com o meu anel mágico invertido. Eu ia falar invisível, mas é invertido. E aí eu pego, fecho e aí nós vamos fazer o restante do nosso boneco. Que é a parte tranquila, super tranquilinha, que eu já tenho até um spoiler aqui, ó. O cachecol que ele vai ganhar, vai ficar bonito, né? Então, mas agora é só a gente dar a sequência costurando como eu estou fazendo. Eu pego um lado lá, eu pego um lado aqui. Um daqui, um daqui, um daqui, e eles vão juntando, alinhando. E só dá a volta pra cá. Ó, vai ficando firme. Então, eu tenho que juntar um lado do outro, tá bom? Vou terminar aqui, vou rechear, vou fechar do mesmo jeito que eu fechei aqui em cima, e aí eu volto pra gente fazer o restante. Temos aqui o nosso bonequinho, ó, devidamente costurado, devidamente arrematado, e o que eu vou fazer agora é, eu não, nós, vamos fazer um cachecol pra ele. Eu já fiz aqui, eu vou arrematar aí da pontinha, ele vai ficar assim, eu vou fazer um conjunto, ele tem cerca de 40 centímetros, não, um pouco menos. Deixa eu olhar aqui, a pessoa que gosta de medir no palmo. Tem uns 36 por aí, uns 36 centímetros, tá bom? E o que eu fiz aqui, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o ponto sanfona. Também pode ser utilizado como barra, eu já vi muita gente falando, que é o que? Eu pego, eu vou usar, nesse caso aqui, o nosso vermelho do Alize com o nosso verde bandeira. Eu vou pegar um cabo de cada um, mas você pode fazer só com um cabo, isso aí é uma escolha de vocês, vai ficar mais delicadinho. Só que eu queria misturar as cores do Natal, então eu peguei e fiz um de cada. Eu venho, deixa eu colocar pra cá, e o que eu vou fazer? Eu começo fazendo correntinhas do tamanho que eu quero. O nosso, ele fiz 6 correntinhas, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos, então eu vou fazer com os 2 cabos, desde o comecinho. 6 correntinhas, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, certo? E por que 6 correntinhas, Natasha, se eu tenho 5 pontos? Uma eu já considero para virar. Então, eu volto, eu vou pegar, eu gosto, Natasha, de sempre voltar pegando pela alça de trás. Eu pulo a primeira, entro na segunda corrente, pegando aqui por detrás. Então, eu vou fazer 5 pontos baixos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Fiz os 5. Aí, agora, o que nós vamos fazer? É muito tranquilo. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e eu sempre vou pegar, vou pular uma correntinha, que foi a que eu acabei de fazer para subir, e sempre vou pegar na alça de trás. Então, eu entro no primeiro ponto baixo, na cabeça do ponto, na alça de trás, pegando os 2 cabos, já que são 2 cabos. Eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo. Se eu tenho 5, eu tenho que fazer o quê? 5. Então, ó, tô fazendo o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Já fiz a primeira leva. Viram que aqui fica um relevozinho? Por quê? Porque é justamente essa alça que a gente não pegou. Faço a mesma coisa, o processo é igual, é todo igual por todas as carreiras. Então, ó, faço uma correntinha, viro o trabalho e volto a pegar na alça de trás pela quantidade de pontos que eu quero fazer. No meu caso, são 5, então eu vou fazer por 5.
E foi assim que eu fiz e dei esse efeito. Eu gosto muito de usar esse ponto em barra de blusa, quando você quer uma coisa mais ajustada, ó. Porque ele fica assim. Eu adoro esse efeito. Dá uma elasticidade tão boa. Então, eu vou fazendo, tá? E aí, vocês vão fazendo o tamanho que vocês quiserem. Ó, fazer mais um aqui. E agora a gente corta e arremata. Essa mesma dupla de fios, eu vou utilizar para fazer o gorro do nosso bonequinho. Do nosso bonequinho de neve. Então, por quê? Porque eu quero que ele fique uma dupla. Eu quero que seja um conjuntinho, tá? Então, eu venho, pego. Já vou preparar para arrematar aqui. Ó, com a minha agulha de tapeceiro mesmo, coloco aqui os 2 fios. Venho. E vou passando aqui por dentro para arrematar, tá bom? Faz isso dos 2 lados e você já vai ter um cachecol pronto. Eu não vou prender ele no boneco, tá? Mas é uma possibilidade. Pode ser que, talvez, dependendo de como você for manusear, é para uma criança, é para um lugar que vai ficar muito, que as pessoas vão mexer e tal. Realmente, talvez seja o caso você colocar prendendo, ó. Venho. E aí, aqui, calma aí, tem que ser virado pra frente, né? O cachecol dele, ó. Venho, coloco bem alinhado. Esse foi o tamanho que eu achei bom. Se vocês quiserem, podem fazer maior ou menor, ó. Ele tá assim, certo? Aqui, você pode colocar prender um no outro. Vou dar só um pontinho, bem aqui. Que aí é uma forma dele ficar seguro e não sair, tá bom? Ó, bem assim. É só um pontinho mesmo, um pontinho. Agora, aqui, eu vou colocar um detalhezinho, bem detalhezinho. Eu venho com o meu fio azul, que eu já tinha separado, eu falei com vocês. Mais uma vez, eu uso fio duplo. Então, a gente vai usar 2 cabos. Só que é tão pouquinho que eu posso usar até do mesmo cabo, eu só dobrei ao meio. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um anel mágico com 5 pontos. Então, ó, pontos baixos. Venho aqui e coloco. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui e puxo. Já venho aqui nesse maior, corto, puxo aqui pra quê? Pra arrematar. E por que eu optei pelo azul e não pelo preto? Eu vi já bonecos em que o botãozinho é preto, né? É porque eu não queria que ficasse da cor do olho. Então, eu fiquei olhando e, ó, eu achei que ia ficar muito mais interessante esse azul aqui. Então, claro que você pode usar preto, seu critério, seu bonequinho. Mas o meu, eu achei que ia ficar interessante. Então, eu venho aqui, por cima das 2 alças, ó. Passo, ajeito e volto para o mesmo buraquinho. Então, aqui nós já temos o primeiro. Faço 2 botõezinhos. E como eu vou colocar? Eu venho aqui com esse próprio fio, dou uma alinhada para ficar reto. Vai ter um aqui, né? E outro aqui, certo? Se for o caso, prega, faz os 2, prende com alfinete ou com uma agulha mesmo, e aí você vai e costura para não desalinhar, tá? No meu já está preso ali com uma agulha, então eu vou só pegar e fazer assim, passando. E aí a gente vai costurando, ó. Venho. Venho. Tá vendo que eu nem fui muito fundo, eu fui só na trama? Ó, perdão. Aqui, aí pego pela alcinha, volto na alça seguinte. Calma aí, volto. Aí pego agora aqui a trama, ó. E aí volto. Isso é só um detalhe. Então, vamos fazer, fiz o primeiro, tem que fazer o segundo. E vamos fazer também o nosso nariz e também o gorro dele. Aqui, a gente arremata, ó. Como que eu vou arrematar? Vou mostrar pra vocês. Já posso tirar essa agulha, afinal ele já está fixo. Tá praticamente um botão. Venho pra cá. Juntei. O que eu vou fazer? Aqui, eu venho. Vou dar um nó nos 2. Isso eu normalmente não faço, tá?
É aqui que eu tô achando que é possível. Dei o nó. Vou colocar os dois juntos na agulha. No caso, né, tô falando de 4 cabos, que é o ponto inicial e o ponto final, ó. Venho. E agora eu vou e passo ele aqui por dentro. Trouxe pro outro lado. Trouxe. Chego aqui, dou um nó, nesse ladinho aqui, ó, um nó bem. Dei um nó. Empurro com a agulha e corto essa ponta. Que ele, o nó dele vai ficar lá dentro. Então, ó. Prontinho. Tá o nó ali dentro, ninguém sabe que saiu dali. Agora, eu tenho que fazer o outro pra colocar bem aqui, tá? Além disso, eu vou fazer com vocês o nosso nariz dele. É o nosso amarelo ouro. Eu venho pra cá. Vou usar 2 cabos, tá? A gente vem com cabo. Pode ser também do mesmo novelo. Eu vou usar um de cada porque eu tenho com 2 abertos. Pra mim, acaba ficando mais fácil assim. Mais uma vez, a gente junta os dois. Vamos fazer anel mágico. Vamos nós. Um anel mágico. Aqui, eu vou colocar 4 pontos só. Então, vamos nós, ó. 1, 2, 3, 4. Puxo, puxei. Vou fechar aqui em cima. Eu sei que com 4 fica bem mais pequenininho. E o que nós vamos fazer é repetir a quantidade. Eu fiz com 4. Então, agora eu vou fazer mais 12 pontos, porque eu quero que ele cresça como se fosse uma cenourinha. Então, nós vamos aqui em cima colocando pontos, ó. 1, na verdade, já fechei, que ele é o segundo. 3, vamos lá. 4, aí vai indo. 5, até formar um volumezinho, tá? Eu falei 12, mas talvez um pouco mais seja mais... dê mais volume. Eu não quero que o meu fique tão volumoso. Então, ó. Tá vendo? Ele vai crescendo assim. Vou fazer e volto com ele prontinho pra gente costurar. Voltamos. Olha como ele está. E o que nós vamos colocar agora? Eu fiz o nosso nariz, estão vendo? Eu peguei o próprio fiozinho dele, empurrei aqui pra dentro, não tem recheio. E agora nós vamos costurá-lo e colocá-lo aqui. É uma cenoura, mas é um narizinho também, ó. Bem nesse meio. Se você sentir necessidade, mais uma vez, coloca os alfinetes, tá? Coloca uma agulha, enfim, coloca alguma coisa para posicionar. Nós vamos fazer aqui entre a carreira 6 e 7, né? Eu vou colocar entre a 7 e a 8, bem no meio. Centraliza. E aí, vamos costurando, ó. Pega um cabo aqui da trama e passa por dentro, tá? Vai. Aqui é um exercício mais de paciência, mas ó. Aí volta, pega a trama. Ui, por isso que você tem que pegar e fixar com uma agulha. Pra esse momento aqui, mas ó, é só voltar. E assim a gente vai colocando ele no... vai prendendo o nosso nariz, tá? Depois disso, nós vamos fazer o gorro. O gorro, eu já comentei, ele vai ser feito com essa mesma mistura de cores. Que ele é um conjuntinho, eu acho que vai ficar muito bonitinho. E eu vou fazer o mesmo tipo de ponto, que é o quê? Nosso ponto barra, que também parece um ponto sanfona. Só que eu quero que fique um pouquinho diferente. Então, ao invés de usar o ponto baixo, eu vou mostrar pra vocês, eu fiz com meio ponto alto, tá? Vou mostrar a diferença, ó. Tá espevitadinho, tá vendo? Se você quiser um pouco menor, aqui eu fiz 3 carreiras, né? Porque eu fui 4, 4. Você pode fazer menor. Se você quiser um pouco maior, acho que não precisa. Mas se você quiser, é só acrescentar mais pontos, tá? Eu não aumentei. Lembrem disso para ele poder ficar pontudo, não largão, né? Então, vamos lá. Ó. Aquele mesmo processo que eu faço para arrematar, eu posso fazer tanto para cima e dar um nó, como depois fazer para baixo, tá? Voltando por dentro da trama do branquinho. Aqui, ó. Trago pra cá. Aqui eu venho e dou um nó.
Posso dar 2 nós, eu vou dar um mais apertadinho e o segundo. Dei, aí o que eu faço aqui, ó? Corto rente e empurro. Pronto. Ele está aqui dentro, nunca mais veremos essa ponta e o nosso bichinho está com o nariz aqui. Agora, o que nós vamos fazer? O gorro. O gorro, eu já tenho aqui um princípio, vou mostrar pra vocês. Ó, princípio não, eu fiz o que eu queria. Ele é aquele tipo que a gente faz um retângulo e depois costura. Porém, nesse caso, eu peguei e já fiz com um meio ponto alto. Esse gorro aqui, ele tem 22 centímetros de medida. E eu comecei com 15 correntinhas, tá bom? Então, ó, 22 centímetros de medida e eu comecei com 15 correntinhas. Deixa eu botar o fio pra cá, porque ele vai ser costurado. Mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, eu começo aqui a minha quantidade de correntinhas, pulo uma, volto na segunda fazendo, eu já ia fazer ponto baixo, um meio ponto alto, ou seja, dou uma laçada antes, entro, fico com 3 e volto. E a única diferença é essa, que ao invés de fazer ponto baixo, nós vamos fazer meio ponto alto, para ele poder ficar com as voltas maiores, o espaço, entenderam? Então, ele vai ficar canelado, né, dar esse efeito, mas não vai ficar tão apertadinho quanto o cachecol. Essa foi uma opção minha, que eu queria mais aberto. Então, eu venho aqui, ó, primeira carreira, ok. Faço uma correntinha para virar, dou uma laçada, viro o meu trabalho, e aqui, na alça de trás do primeiro ponto, eu entro e já faço meu meio ponto alto. E vamos fazer isso por todas as carreiras, no meu caso, até ter 22 centímetros, tá vendo? Que ele já fica diferente, não fica tão apertadinho como fica o que é feito com ponto baixo. Ó. Vou mostrar aqui com o cachecol pra vocês verem a diferença. Aqui esse. Ui. Aqui eu com cachecol. Não. Então, a gente faz. Agora, o que nós vamos fazer é costurar. Fiz os meus centímetros, corto um pedaço grande, solto o meu fio e vou juntar um lado no outro, tá? Eu venho aqui, coloco na agulha, normalmente, ponho meu bichinho pra cá. E vamos costurar. É um gorrinho. Então, eu venho aqui, ó. A gente já pensa alinhando um no outro. E vou fazer. Sair daqui, vim pra cá. Vou voltar pro mesmo. E aqui eu tenho duas opções. Eu faço passando por cima, ó, vem, volto pra cá. Ou o que eu vou fazer agora, ó, passei por duas, aí na carreira, no ponto da frente, pego as duas de cima, as duas de cima de lá. Venho. Agora, no seguinte, duas daqui, volto. Então, eu não tô tampando, eu tô passando, ó, pela lateral, tô cortando a trama de lado a lado. E aí, eu faço isso. Vamos até o final. Chegando na ponta. E por que eu fiz esse tamanho? Vocês vão perguntar, nossa, Natasha, 15 correntinhas não é muito? Então, eu quero fazer uma barra que dobre. E aí, eu optei por pegar e fazer um bom comprimento. Eu vou mostrar pra vocês, assim que eu acabar de costurar. Pra ver, pra ele ficar na cabeça bem fofinho. Ó. Esse aqui eu vou arrematar depois, não tem problema. Eu poderia até jogar aqui pra dentro. Mas, ó, o que nós vamos fazer agora? Eu venho aqui, certo? Aqui tá feito. Agora, eu vou vir aqui por cima. Pego, passo no primeiro. Passei no primeiro. Venho pro segundo. E o que eu vou fazer, ó, eu fiz assim, certo? Eu vou ir e voltar. Ir e voltar. Pegando o comecinho de cada carreira. Então, ó, deixa eu fazer de novo. Porque eu também fiz meio solto. Aqui nesse meio, pra cá. Eu posso fazer ou no meio ou de ponta a ponta. Como eu já vim nessa ponta, ó, em cada carreira, em cada parte destacada da carreira, eu entro. E aí, eu vou fazendo isso até o final. Por quê? Porque depois eu vou pegar, eu vou puxar isso aqui e vou apertar o meu gorro, tá bom?
Deixa eu fazer aqui pra vocês verem, ó, como já fica. Vai ser um gorrinho apertadinho assim. Deixa eu ir aqui. Então, eu venho, ó. Como é que eu puxei pra cá? Puxo assim. Então, aqui, ó, já fechei, já deu uma bujudinha. Se eu quiser colocar um pompom, coloca. Eu não vou colocar. Quero só passar agora de lado a lado, pra poder ficar bem fechado, bem ajustado, ó. Mas ele já tá, as pontas já estão ali certinhas. Vou fazer mais uma vez e eu já arremato. Ó. E aí, o que que eu falei com vocês sobre... Tá vendo como fica aqui dentro? Fica bonitinho, né? Acho até que eu vou virar esse lado. Ó, pode ser assim, pode ser assim. Depende do seu objetivo. Aqui tá a ponta que eu não arrematei. Eis o momento. Deixa eu dar um nozinho. E o que eu tô falando justamente da dobra é essa, porque como ele ficou grandinho, eu posso pegar e dobrar a pontinha dele, a barra. Eu optei por não fazer barra. Esse é um modelo de gorro muito simples. Quando vocês quiserem fazer para um adulto, é só fazer a altura da cabeça, normalmente uns 30 centímetros, ó. Olha como ele fica. Aqui, se eu fizer assim, sem dobrar, ele tá um pouco grande, certo? Tá bem coberto. Poderia também. Eu posso inclinar e o que eu quero é dobrar aqui a barra. Então, eu venho, dou uma dobradinha, não dobrei muito, tá? Porque também para ele não perder o gorrinho dele. E aqui a gente dá uma encaixada. Oi? Venho, ajeito. Eu quero mais pra cima. Então, ó. O gorrinho do nosso... Viram como ficou? Eu dobrei. Uma coisa que vocês podem aproveitar, e aí é uma escolha também, é decidir se você vai costurá-lo no boneco ou não, tá bom? Depende do seu objetivo. Se você quiser, por exemplo, virar, deixar isso aqui virado e fazer uma coisa removível, não costura. Mas se você quiser, às vezes aquela peça que vai ser muito manuseada e tal, você vai lá e costura, tá bom? Mas daquele mesmo jeito que a gente pega e faz. Tenta só passar pela trama, não passa pelo recheio. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Vou prender o meu, resolvi. Venho aqui, ajeito o bichinho. Está bem ajeitadinho, está fofinho, alinhado. A barra está aqui, certo? Com o próprio fio dele. Venho, ó. Eu tento passar não muito fundo. Pra quê? Pra não trazer fibra siliconada, tá? Então, ó, venho. Eu vou alinhar aqui pela frente, que eu já aproveito e costura a barra também. Não puxa muito forte pra não marcar, tá bom? A gente quer fixar, não quer mudar a nossa trama, tá bom? Ó, venho. E aí a gente vai fazendo isso. Isso é só porque eu quis fixar, porque eu imagino que ele pode ser manuseado, ainda mais por criança nessa época. E se for um presente, é bom, ó. É tranquilinho, tá vendo? Vai, alinhava, volta. E assim está pronto o nosso Papai Noel, o nosso bonequinho de neve, pronto para o Natal, devidamente agasalhado, devidamente decorado, né? Com vestuário específico, para a gente decorar, para a gente presentear, uma lembrancinha, enfim, um presente bem divertido para essa época que é tão generosa, é uma época que eu acho que nos une tanto, né? Então, só mais um aqui. Aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Qualquer dúvida, manda uma mensagem, escreve aí, vai ser um prazer enorme responder. Fez, marca a gente, vai ser um prazer também muito grande ver a sua peça. E se divirta, crochete, enfim. Faça seu crochêzinho sem limites, só amor. Aqui eu vou dar aquele nozinho e vou empurrar para baixo. Até, gente, uma próxima.